muito bem-vindos à Casa de Deputados Pessoa, a Casa do Povo. E, sob a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm como propósito conceder a comenda verde ao professor Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias, pelos relevantes serviços prestados ao Estado da Paraíba. Agora vamos compor a mesa. Tenho a honra de convidar meu colega de parlamento e meu colega de região também, o excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Romualdo. De igual maneira, convido para fazer parte da mesa a senhora Paloma Kelly, vice-prefeita de Cochichola. Convido a senhora Neide Assis, vereadora de Caraúbas. De igual maneira, tenho a satisfação de convidar e dar as boas-vindas ao senhor Ari Prata, gerente regional da 5ª Gerência, sediada na cidade de Monteiro. Convidar a senhora Renata Tamires, secretária de Educação de Camalaú. Convidar o professor José Dantas Neto, representando a Universidade Federal de Campina Grande. Convidar o senhor Almir Araújo de Oliveira, representando a Maçonaria Grande Oriente da Paraíba. Convido agora a esposa do homenageado, e juntamente com seus filhos, Caio Adam Bezerra Farias e Nicolas Cauã Bezerra Farias, para conduzir o nosso homenageado.
Dando prosseguimento à nossa solenidade, passo a palavra ao primeiro secretário da mesa, o deputado Romualdo, doutor Romualdo, para a leitura do expediente em pauta. Casa de Epitácio Pessoa, Gabinete da Presidência, Resolução 23, 24 e 27 de março de 2025, autoria, deputado Michel Henrique. Conceda a comenda verde ao professor Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba faz saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, deputado Adriano Galdino, presidente, que nos termos do artigo 20, inciso 5º, a linha M, combinado com o artigo 199 da Resolução 1578 de 2012, Regimento Interno da Casa, promulgo o seguinte. Resolução. Artigo 1. Fica concedida a comenda verde ao professor Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias por sua destacada atuação na área de educação ambiental, tendo-se tornado uma referência na área de recuperação do meio ambiente. Artigo 2. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Passa da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Casa de Epitácio Pessoa, 27 de março de 2025. Por motivos superiores e outros compromissos agendados previamente, o presidente Adriano Galdino não pôde comparecer. Cumpre-nos informar que o senhor deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, recebeu e agradece o convite para a sessão solene, com o objetivo de conceder a comenda verde ao professor Ezequiel Sóstenes Bezerra de Farias, ao tempo que apresenta suas escusas por não poder participar do presente compromisso anteriormente agendados. Convite para a sessão solene, 24 de 4 de 2025. Registramos o recebimento do convite em forma a impossibilidade da excelentíssima Defensora Pública Geral do Estado da Paraíba, Maria Madalena Abrantes Silva, em virtude de compromissos previamente agendados inerentes às atribuições dessa instituição. Agradecemos a gentileza do convite e desejamos pleno êxito da cerimônia. Por gentileza, confirmar o recebimento. Obrigado. Atenciosamente, Odete F. Silva, assessora da cerimonial da Assembleia Legislativa da Paraíba. Registrar as presenças dos nossos convidados. Rosiana Assis Farias, esposa, Ingrid Stephanie, sobrinha, Deise Raquel, irmã, Rafael Moura, cunhado, João de Deus Farias, pai, Maria do Carmo Bezerra, progenitora, e os filhos homenageados, Caio Adão Bezerra Farias e Nicolas Cauã Bezerra Farias. Familiares homenageados, Juliana Farias, sobrinho, Renata Farias, cunhada, e aqui eu vou citar os dois que não citaram o nome, cunhada, irmã Débora e o cunhado Luciano Moraes da Silva. Primas do homenageados, secretária Ismara Valéria, secretária de Educação de Cabaceiras, representante do senhor prefeito Ricardo Aires. Primo do Hilton Lucena, primo do homenageado. Aqui agora apareceu, eu já tinha citado. Débora, que foi prefeita de Salgadinho, e Luciano Moraes, vereador em Salgadinho. Aqui. Luciano fez prefeito. Ex-prefeito, mas aqui está a vereadora Luciene. Luciene Moraes, Salgadinho. Correto. Damião Mineral, ex-prefeito de Salgadinho. Silvano Dudu, ex-prefeito de Caraúbas. Fábio José Lins Silva, representante Aristeu Chaves. Aristeu Chaves Souza, presidente da Empaé. Fábio José Lins Silva. Eduardo Melo,
Cariri. Eduardo Belo, né? É que eu conheço. Amigos do homenageado, Raiane Fernandes, de Caraúbas, Paloma Kelly, vice-prefeita de Cochichola, Edgley Douglas, seu esposo, Jussara Pereira, Eliedson Bezerra, Marlene de Souza, Josécio Nóbrega, engenheiro aposentado. Registrar também, concluindo os registros, registrar a presença de Toninho Pitombeira, vereador da cidade de Remígio. Correto? Nossas boas-vindas, reiteramos as boas-vindas a todos. E antes de prosseguirmos com nossa solenidade, eu convido a todos para fazermos 1 minuto de silêncio em homenagem à sua santidade, o Papa Francisco, e às vítimas da Covid no Brasil e no mundo, bem como relembrarmos nossos antepassados, nossos parentes, nossos amigos que se foram, de alguma forma não estão mais conosco, pedir esse 1 minuto de silêncio para orarmos e que Deus interceda por suas almas. Feitas as nossas homenagens, damos seguimento à nossa solenidade, passando a presidência dos trabalhos ao deputado Dr. Romualdo, para que eu possa fazer uso da tribuna, justificando a nossa propositura. Mais uma vez, boa tarde a todos os presentes, cumprimentar toda a mesa que já foi citada e nomeada, cumprimentar o presidente que está exercendo a presidência agora da sessão, Dr. Romualdo, enfim, meus senhores e minhas senhoras, população que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Assembleia, enfim, sintam-se todos abraçados e cumprimentados. Para mim é uma grande alegria, pelos laços familiares, pelos laços de amizade, estar laureando, estar concedendo, sendo autor da concessão dessa comenda Mérito Verde ao homenageado. Para muitos Ezequiel, mas para a gente que é mais próximo que um cara que é polivalente, transita dentro da política, foi vice-prefeito de Camalaú, transita também na área musical e, sobretudo, na área que é objeto da homenagem de hoje, que é a área ambiental. É um professor e fizemos essa láurea no sentido, essa comenda verde, em reconhecimento à sua exemplar atuação e às expressivas contribuições na área da restauração ambiental, ensino e investigação com impacto significativo na comunidade de Camalaú, bem como na esfera regional do Cariri, estadual e até nacional. Professor Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias tem se sobressaído pelo seu incessante empenho no projeto de reabilitação de áreas degradadas no Rio Paraíba, conduzido em uma área experimental situada no município de Camalaú. Esse projeto de suma importância para a recuperação de um ecossistema essencial tem apresentado resultados promissores, evidenciando a dedicação e a competência do professor na busca por soluções inovadoras
para desafios ambientais. Além de sua atuação prática, o professor tem exercido um papel fundamental na formação de centenas de jovens da rede pública estadual de ensino. Através de atividades pedagógicas e práticas, ele tem difundido conhecimentos essenciais sobre educação ambiental, agroecologia, tem preparado as novas gerações para um futuro mais sustentável e consciente. Sua abordagem didática e inspiradora tem estimulado o envolvimento dos estudantes com as questões ambientais, incentivando-os a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. A produção acadêmica do professor Ezequiel também merece destaque. A publicação de diversos artigos científicos abordando a problemática da degradação ambiental e em seu município, acompanhando a degradação ambiental em seus municípios, acompanhados de proposições concretas para a recuperação de áreas. Ele tem contribuído consideravelmente para os avanços do conhecimento técnico e científico no setor. Suas pesquisas geraram um valioso acervo de informações que subsidiam decisões mais eficazes e estratégicas na gestão ambiental. Seu comprometimento com a disseminação do saber adquirido se reflete na organização de diversos dias de campo na área experimental, reunindo agricultores, técnicos extensionistas, gestores, legisladores, estudantes e docentes. Nessas ocasiões, o professor promove a difusão de técnicas e tecnologias voltadas à recuperação ambiental, demonstrando seu engajamento na aplicação do conhecimento científico na prática, beneficiando diretamente a comunidade local e toda uma região. O reconhecimento de sua atuação e a relevância de suas pesquisas têm sido fortalecidos por políticas públicas do governo do Estado, que viabilizaram ao professor a realização de 3 intercâmbios internacionais, 2 em Israel e 1 na Espanha. Nessas experiências, ele aprofundou seus conhecimentos em áreas temáticas essenciais para o desenvolvimento de seu projeto, comprovando sua busca incessante por aprimoramento e excelência profissional. A projeção estadual e nacional do projeto, com a exibição de documentários e entrevistas, atesta a importância do trabalho do professor Ezequiel, que se tornou uma referência na área de recuperação ambiental e um modelo a ser seguido por outros profissionais e pesquisadores. Os inúmeros prêmios conquistados pelo professor, incluindo diversas honrarias no âmbito do programa Mestres da Educação, reconhece a qualidade e o impacto de sua atuação. Seu compromisso com o ensino e a pesquisa também se manifesta na defesa de uma dissertação de mestrado em agroecologia pela UFPB e de uma tese de doutorado em engenharia e gestão de recursos naturais pela UFCG, comprovando sua excelência acadêmica e aprofundamento no campo do conhecimento. Além de suas atividades acadêmicas e científicas, o professor Ezequiel é um dedicado docente efetivo de geografia na ECIT Pedro Bezerra Filho, na cidade de Camalaú. Em sua atuação na escola, ele tem desenvolvido diversos projetos socioambientais com recursos próprios, inclusive, evidenciando sua dedicação e sacerdócio à comunidade e seu compromisso com a educação e a preservação do nosso meio ambiente. Diante de todo o exposto, esperamos e contamos com o apoio de todos da Assembleia. Isso foi uma defesa que fizemos aqui e foi aprovada, Ezequiel, por unanimidade, e chegamos hoje à fase de entrega, depois de aprovado, chegamos à fase de entrega dessa comenda, uma comenda mais do que justa por todo esse arrazoado que fizemos agora há pouco, e que você prossiga sempre instruindo, educando, estimulando gerações futuras para tomar conta e dar conta de um bem maior, que é o nosso meio ambiente, é o nosso planeta, porque só temos ele, e a gente vê aí no dia a dia, nas mídias e na imprensa como um todo, o crescimento exponencial da degradação, da poluição, a questão climática, inclusive teremos a COP aqui no Brasil, e a gente vê os graus centígrados aumentando, a temperatura ambiental aumentando, e a gente precisa realmente tomar consciência enquanto ainda há tempo, e tenho certeza que esse seu trabalho faz, com certeza, um Estado mais ambientalista, conserva a nossa região
E a gente precisa realmente multiplicar isso, e a gente multiplica dessa maneira, reconhecendo o trabalho. Acho que a gente tem que reconhecer os protagonistas para só assim isso servir de exemplo para os demais. Então, parabéns mais uma vez, e essa comenda mais do que justa. Eu tenho a honra de ter sido o autor, e saiba que fico muito feliz no dia de hoje em estar laureando quem realmente merece, quem realmente faz e quem tem serviço prestado à população da Paraíba. Que Deus abençoe a todos nós. Passa a presidência para Michel e volta à secretaria. Certo. Prosseguindo com as nossas homenagens, faculta a palavra agora ao deputado Dr. Romualdo para suas considerações e sua experiência acerca do nosso homenageado do dia. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Em nome de Michel, cumprimento a mesa. Em nome do pai do homenageado, João de Deus, eu cumprimento todos que estão assistindo. Fico feliz, só não fico mais feliz porque eu gostaria de ter feito isso para você. Mas fico feliz que foi uma homenagem justa para alguém ligado à área. Às vezes eu vejo pessoas dando medalha às pessoas que não têm vínculo com aquilo que eles fazem. E a sua não, Ezequiel, é exatamente o que você faz. Conheço sua área lá com o professor Marden, que vocês, a experiência de vocês lá é glorificante, como a que você tem lá no município do Congo, também na Santa Rita de Baixo, que também prospera muito bem essa atuação de recuperação ambiental. Então, gostaríamos que mais professores, mais pessoas buscassem conhecimento como você buscou, além de fazer mestrado, doutorado, mas até intercâmbio com outros países que têm culturas e condições climáticas semelhantes. Assim, pelo menos a Espanha, mesmo tendo frio, o índice pluviométrico é muito semelhante a nosso, e o Israel nem se fala, que é muito inferior, mas que tem experiências científicas que notificam o conhecimento no que está sendo feito. Eu fico feliz de ver aqui, encontrar a Débora, que tem, eu acho que, apesar de a gente ter áreas tão difíceis, eu não sei se foi, eu passei em uma época errada, eu achei uma área perto de Salgadinho que eu acho que é mais degradada do que até a nossa, que talvez, eu não sei se merece estudos para ver o que é possível recuperar daquela área. Mas seu trabalho, sem dúvida, deixa a família, o estado da Paraíba, Camalaú e todo o Cariri feliz. Por isso tem tanta gente do Cariri aqui, do saber que tem alguém que tem conhecimento e procura, Luciano, levar esse conhecimento para todos, como o Fábio ali da Empaé, levar esse conhecimento para a prática. Às vezes o conhecimento fica restrito a pessoas, e a pessoa sabe muito sobre um assunto, domina, mas não consegue transmitir. E você consegue transmitir na área ambiental e também na área cultural, especialmente a música, a sanfona, que você... Eu estava até procurando a sanfona, pensei que você ia tocar aqui alguma música, né, em homenagem a essa data, porque você é merecedor e a gente também de ouvir o que você faz. Obrigado. Após as lúcidas palavras do nosso colega deputado Dr. Romualdo, inclusive, salvo engano, você foi coautor comigo, sim, você assinou. Então, é uma comenda aqui dada a 4 mãos. E também informar que, infelizmente, pela morte do Papa Francisco, a gente está de luto oficial. Então, a casa e o regimento, e, claro, o sentimento é festivo, sim, quanto a essa alegria da gente estar entregando essa comenda, mas a gente precisa manter esse momento de luto aqui na casa. Então, feita essas considerações, damos prosseguimento à nossa solenidade, trazendo um vídeo do deputado Chió, que fez questão de enviar um vídeo, não pôde estar presente, mas fez questão de enviar o vídeo e fazer os registros dele. Queria que a assessoria veiculasse aí. Olá, amigo Kiel, tudo bem? Aqui é o deputado estadual Chió e estou passando aqui para parabenizá-lo por esta comenda na área ambiental,
mas você tem um legado que vai além disso. Você é um grande cara na área cultural, uma pessoa totalmente engajada na área educacional, um grande exemplo de Camalaú e do Cariri paraibano, viu? Você merece muito esse reconhecimento da Assembleia Legislativa da Paraíba. Queria parabenizar ao deputado Michel Henrique por reconhecer em você essa pessoa, e isso com certeza vai incentivar a você fazer cada vez mais pelo povo do Cariri. Parabéns, tudo de bom para você, que Deus abençoe e que você continue esse legado tão bonito que faz pela cultura, pela educação e principalmente pelo meio ambiente. Após o pronunciamento aí do nosso querido deputado Chió, vamos passar um vídeo alusivo à temática do trabalho do nosso homenageado, que é a recuperação de áreas degradadas no Rio Paraíba do Norte. O professor Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias, de Camalaú, Paraíba, tem se destacado por sua contribuição significativa à educação ambiental no semiárido do Cariri paraibano. Seu trabalho vai além da teoria, com ações práticas voltadas à recuperação de áreas degradadas, manejo sustentável do solo, valorização da biodiversidade local e implementação de sistemas agroflorestais. Essa abordagem torna o ensino mais concreto e conectado com a realidade dos alunos e da comunidade. Ao envolver a população em seus projetos, Ezequiel forma agentes multiplicadores do conhecimento ambiental, promovendo a conscientização e o engajamento comunitário em práticas de conservação. Esse efeito se estende a outros municípios da região, contribuindo para a sustentabilidade das ações desenvolvidas. Suas técnicas demonstram inovação e adaptação às condições do semiárido, conciliando aspectos econômicos, sociais e ambientais. Seu trabalho serve de inspiração para outras regiões com desafios semelhantes, inclusive fora do país. A integração entre escola e comunidade, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, fortalece o senso de responsabilidade coletiva pela preservação ambiental. A atuação do professor Ezequiel deixa um legado duradouro para a educação ambiental do Cariri paraibano. Ele é um exemplo de como é possível transformar a realidade através da união entre conhecimento, prática e participação comunitária, contribuindo de forma direta e positiva para o sistema de ensino público da Paraíba. Após esse vídeo didático e bem elucidativo, que ilustra o currículo do nosso homenageado, a gente iremos ouvir agora as palavras da nossa mesa, na pessoa da senhora Paloma Kelly, vice-prefeita de Cochichola, para utilizar a tribuna pelo tempo de até 3 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Hoje eu me sinto muito feliz, Ezequiel, mas eu posso chamar de Kiel, em estar participando desse momento tão especial na sua vida. Tenho certeza que ficar marcado nas memórias de todos nós, principalmente na minha, como caririzeira, lá de Cochichola, moradora próximo ao Rio Paraíba. E me orgulho muito, você merece, você é um orgulho para todos nós caririzeiros. Mais uma vez, parabéns, você é exemplo para nós, cuidando da nossa casa, nosso planeta Terra. Mais uma vez, o Cariri está de parabéns por ter um representante como você. Parabéns e felicidade. Muito obrigada. Dando prosseguimento à nossa solenidade, convido o senhor Almir
Araújo de Oliveira, representando a maçonaria Grande Oriente da Paraíba, para fazer suas colocações no prazo de até 3 minutos. Boa tarde a todos. Em nome do nosso excelentíssimo senhor deputado Michel Henrique, saúdo a todos os presentes, em particular meu mestre João de Deus Farias, uma referência para o Cariri paraibano, em que eu tenho a honra de desfrutar da amizade. Meu irmão Kiel, em nome da maçonaria paraibana, do Grande Oriente da Paraíba, de todos os maçons espalhados pelo orbe, eu quero parabenizá-lo e abraçá-lo. Sinto feliz em tê-lo como amigo e irmão. Muito obrigado. Dando prosseguimento, convido para fazer uso da tribuna o professor José Dantas Neto, representando a Universidade Federal de Campina Grande, por igual tempo de até 3 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Saúdo a mesa na pessoa do homenageado, professor Kiel. E, em nome do nosso reitor, Camilo Farias, quero parabenizá-lo. E também ao ilustríssimo, excelentíssimo senhor deputado Michel Henrique e demais membros dessa casa, pelo reconhecimento do trabalho de um pesquisador paraibano. Falar de Kiel é muito gratificante, porque eu conheci quando estava participando de um projeto junto com a Universidade, o EPB, de desalinizadores solares lá nos assentamentos, e disseram Kiel quem vai levar no assentamento, é o professor Kiel, ele está na prefeitura. Cheguei na prefeitura e fiquei esperando, e depois disse, não, ele é o prefeito, pode entrar na sala aí e falar com ele é o prefeito. Fiquei assim, aí toda a vida um rapaz simples, e quando eu vi o interesse dele pela pesquisa, eu o convidei, foi um dos fundadores do curso de Recursos Naturais, que hoje é Gestão e Engenharia de Recursos Naturais. Eu vi o perfil e chamei o professor Daniel Duarte, que é outro caririzeiro, que é um nome reconhecido nacionalmente e regionalmente, como um dos grandes especialistas da Caatinga, e trouxemos ele para a universidade, para ele fazer um doutorado, que é o maior título que a universidade pode oferecer a um aluno, a um acadêmico. Ele conseguiu, com muita dificuldade, imagine, época de Covid, Daniel Sóstenes aí fazia, Ezequiel, disciplinas de matemática, de estatística, ele dizia, professor, é difícil, será que eu vou conseguir? Eu digo, vai. E às vezes eu estava em casa, eu gosto de estar, às vezes, trabalhando, quando era 12 horas, ele ligava para mim, ou passava uma mensagem para tirar uma dúvida, e dizia, não, professor, eu não vou dormir hoje, não. E assim, com muita dificuldade, trabalhando, ele conseguiu fazer uma pesquisa-ação. Porque pesquisa na universidade tem muito, agora pesquisa-ação é o que hoje está se tentando se vislumbrar, para levar para a sociedade o que realmente, a ação dessa pesquisa. Ele faz uma pesquisação juntamente com o MAD, o engenheiro MAD, que aqui está, com estudantes, com produtores. Então, ele alavanca a cultura, porque a pesquisa dele é justamente o desenvolvimento sustentável, porque ele trabalha com agave, como uma cultura de recuperação de área degradada, com palma forrageira, porque muitas vezes são pequenos produtores que estão à margem do rio, nessas áreas de proteção permanente, que não têm recursos para ganhar da sua terra, porque tem que preservar. E tem que preservar mesmo. Mas quando você começa a implantar um sistema agroflorestal, como ele implantou, né, vai trazer retorno financeiro para aquela família e vai se fazer um verdadeiro desenvolvimento sustentável para aquela região. Não vou falar nos prêmios que o deputado já falou aqui, na sua voz e no vídeo aqui, mas, como professor de universidade, um dos fundadores do curso de Gestão e Engenharia de Recursos Naturais, eu quero agradecer por esse grande aluno que passou na universidade e que, esse ano, a tese dele está concorrendo ao Prêmio Nacional da CAPES, como uma da melhor tese na área. Era só isso. Mais uma vez, parabenizar e
a seus pais, a seus familiares, que participaram muito. Foi muito difícil para ele, como, dando aula, fazendo um curso de doutorado e fazendo pesquisa. Mas é o jeito dele mesmo, uma pessoa simples, e teve muitos orientados já. Se destacou pela coragem e simplicidade. Parabéns, Daniel. Dando prosseguimento às nossas falas, convido a senhora Neide Assis, vereadora da cidade de Caraúbas, para suas colocações também, em um prazo até 3 minutos. Boa tarde a todos. Aqui onde eu saldo a mesa do presidente Michel Henrique e a todo o público, em nome do pai de Ezequiel, João de Deus. Aqui também não posso deixar de falar a nossa equipe de Caraúba, da pessoa de Eduardo Belo, que representa o turismo no Cariri, Rayane, e o meu esposo, Silvano Dudu, ex-prefeito de Caraúba. Ezequiel, para mim, é um momento de gratidão pela essa consideração que teve a mim estar representando a mesa de honra hoje como vereadora da cidade de Caraúba. Sou um peixinho pequeno, então me sinto honrado de poder estar usando essa tribuna. Muito obrigado por essa oportunidade. Mas aqui quero fazer uma pequena fala a respeito do seu trabalho. Quero parabenizar o deputado estadual Michel Henrique pela indicação da aprovação da importância comenda em favor do professor Ezequiel Sorte. O município de Caraúba foi contemplado pelo projeto de recuperação da área degradada no leito do Rio Paraíba, do Norte, um trabalho ambiental importante que contribuiu com o desenvolvimento do solo árduo no nosso município. O setor educacional recebeu aulas de campos em que crianças aprenderam como preservar áreas totalmente danificadas. Parabéns, professor Kiel, pelo projeto de desenvolvimento em Caraúbas, e que o futuro teremos resultados práticos dessa importante área. Meu muito obrigado. Pessoal, dando prosseguimento à nossa solenidade, até porque é uma solenidade familiar, de amigos, uma confraternização praticamente, eu vou quebrar um pouco o protocolo, desde que vocês se comprometam a falar de maneira breve. Então, a mesa toda falou, os familiares estão aqui, muitos querem, muitas vezes, se manifestar, dar seu testemunho de sua relação com o nosso homenageado. Então, vou facultar a palavra por 1 minuto para quem quiser fazer uso da tribuna. Mas alguém quiser, vai se habilitando aqui junto ao cerimonial. Agora, realmente, a gente tem que ser firme aí com o tempo, viu? Boa tarde a todos. Michel Henrique, deputado Romualdo. O Cariri está de parabéns por ter um cidadão tão útil ao meio ambiente. A gente está vendo aqui o currículo dele, eu fiquei extremamente admirado. Eu não conhecia pessoalmente. Aliás, nem conhecia hoje, né? Não sabia desse seu trabalho, que eu sou um estudioso ambiental e busco pessoas que lutam pelo meio ambiente. E o senhor, pelo jeito, a experiência da Universidade doutor na área, e é um desbravador lá no Cariri, do conhecimento, e vai a campo para a sustentabilidade do campo. E para falar no campo, se fala muito, tinha no governo, eu acho que Lula, tem um Ministério das Cidades. Eu tive uma oportunidade aqui no evento, lá na Navegante, no hotel aí, Ouro Branco.
Vou conceder Deixa eu concluir. 30 segundos para Deixa eu concluir. Digamos, a cidade não vive sem um campo. Quem produz alimento para a mesa é o campo. E o campo é literalmente abandonado. Uma boa tarde para todos. Obrigado. Muito bem. Agora, conduzindo... Agora teremos uma fala toda especial. Acho que ninguém melhor para falar em você, que é o do que seu próprio pai. Então, tenho a honra aqui de convidar seu João de Deus, pai do homenageado, para fazer suas considerações. Boa tarde. Boa tarde. Deputado Michel Henrique, deputado Romualdo, né, estou aqui representando a Assembleia Legislativa. Meus amigos presentes, meus familiares, meus irmãos maçons que estão aqui presentes, eu acho que não existe nada mais gratificante para um pai do que ver o filho seguir seus caminhos e muito mais do que isso. Desculpa que eu estou emocionado. Eu fui professor durante 43 anos. 43 anos e ainda estaria lá, se não fosse uma lei que obriga professor a nível estadual e ganhar uma compulsória, como eu ganhei aos 70 anos. Hoje eu estou com 79 anos. Sempre estou reafirmando isso. Estou com toda a fibra, com toda a garra, muito mais, afirmo isso sem medo de errar, muito mais quando eu tinha 18 e 20 anos, porque senti muita falta quando saí da sala de aula. E, por conta disso, comecei a fazer outras coisas para envolver a mente. Hoje, na minha cidade, tem uma representação da Universidade, a Uninter, e eu estou concluindo o curso de Medicina Oriental. Todas aquelas práticas de medicina oriental eu fiz, estou no final. E quando parar, e enquanto vida tiver, após continuarei firme. Agradeço a Ezequiel, porque é tão interessante as coisas. Ele segue um caminho paralelo ao meu, como se fosse a minha continuação. E, na verdade, é assim, só que num grau muito mais elevado. Eu não tive a oportunidade de fazer mestrado, não tive a oportunidade de fazer doutorado, e quem sabe, eu ainda penso nisso, e posso fazer, se eu sentir que minhas condições ainda permitem, eu cheguei lá. Quer dizer, eu posso ter servido de exemplo para ele, e agora ele está servindo de exemplo para mim e para toda a família. Então, que Deus abençoe ele em sua caminhada, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Michel, por a sua iniciativa. Muito obrigado a toda a Assembleia que votou por unanimidade. Realmente, ele merece, não porque por ser meu filho, mas por ser um caririzeiro que sente na pele os problemas que existem no Cariri e que precisam ser realizados. E que precisam de homens com iniciativa, com capacidade, e que precisam de políticos como vocês, que dão apoio, porque, na verdade, se precisa dar esse apoio, porque a educação, às vezes, nos falta muita coisa. Eu agradeço ao amigo Ari, até quando eu estive lá no estadual, que deu muita força. Então, tudo isso é necessário, e nessa tarde é uma tarde muito feliz para todos nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito bem, professor João. Obrigado pelos testemunhos. E, realmente, os filhos são
um sucedâneo dos pais, assim como que está levando seu legado de ensinamento, de magistério e de pesquisa, e como bem disse o professor anterior, não só a pesquisa, aquela pesquisa fictícia, utópica, mas uma pesquisa real, concreta, de ação, que põe a mão na massa e realmente modifica a vida das pessoas e das localidades. Então, parabéns. Assim como eu também estou aqui levando o bastão agora do nosso eterno deputado João Henrique, caririzeiro de coração de Monteiro. Vocês também tiveram a honra de conviver. E assim, esse é o legado que a gente vai passando, que é o entre pai e filhos, e sempre nos polindo, sempre reoxigenando as novas ideias dentro da sociedade que vai evoluindo. E o importante é isso, e você tem feito história e forjado aí novas gerações. Tenho certeza que a próxima, seu filho, será a terceira geração e irá prosseguir com esse seu legado aí de ensinamentos. E, prosseguindo aqui com nossa solenidade, eu convido a senhora Débora Cristiane Farias Moraes, irmã do homenageado e nossa eterna prefeita de Salgadinho, para fazer uso da tribuna por até 1 minuto. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer a esta casa pela grande honra de estar aqui comemorando esse dia, porque, sim, é uma comemoração para todos nós, amigos, familiares, pessoas que amam Ezequiel, que conhecem a sua história, que sabem do seu legado, do seu esforço, e que, assim como eu, que tenho o privilégio, e sou grata a Deus por ser sua irmã, conheço sua dedicação, suas noites em claro, o sonho de tornar não só Camalaú, mas o Cariri paraibano, o estado da Paraíba, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E eu não poderia deixar de vir aqui agradecer ao nosso deputado Michel Henrique e a todos os deputados dessa casa por reconhecerem todo esse trabalho que Ezequiel faz com tanto amor. Eu te conheço, meu irmão, assim como uma mãe conhece um filho. E sei que você hoje se emociona, porque é grandioso esse momento para ti. Parabéns. Que Deus continue trazendo muita luz e que você continue sendo luz na vida e na história do povo da Paraíba. Muito obrigada, um beijo muito especial a cada um que aqui está. Parabéns, minha eterna prefeita. Você, como sempre, muito eloquente. Já conheci essa sua eloquência desde nas nossas caminhadas políticas, agora recente em Salgadinho. E é um prazer recebê-la aqui na Casa do Povo. Dando prosseguimento, e segura o coração aqui, ó, tem mais. Dando prosseguimento às falas, convido a senhora Ismara Valéria, secretária de Educação da cidade de Cabaceiras, para fazer uso da tribuna por até 1 minuto. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Michel Henrique. Agradecer o convite feito por Kiel. Estou aqui quanto secretária de Educação de Cabaceiras, representando também o prefeito Ricardo, que não pôde estar presente. Recebo o abraço do mesmo. Estou muito orgulhosa de estar presenciando uma homenagem a uma pessoa da minha família, mesmo que distante, mas a gente tem um carinho enorme pelo homenageado. Parabéns, Kiel, pelo grande profissional que és, além de cantor, professor e defensor do meio ambiente. Dizer a você que Cabaceiras está ansiosa para receber o seu projeto, que será implantado lá no nosso município. Tenho certeza que vai engrandecer muito nossa educação e a educação dos nossos alunos. Agradeço desde já. Boa tarde e que Deus nos abençoe. Amém. Dando prosseguimento, e acredito que finalizando as falas,
Eu convido o Wesley Carneiro para fazer uso da tribuna por até 1 minuto. Bom, boa tarde a todos. Dada a brevidade do tempo, eu gostaria de saudar a todos indistintamente com um forte e fraternal abraço. Em especial, saudar o nosso professor João de Deus. Tive o prazer de ser aluno do professor João de Deus, lá na Escola Técnica Redentorista, e um prazer revê-lo novamente. Eu não podia deixar passar essa oportunidade hoje de dizer umas palavras aqui para o nosso irmão Ezequiel. Certa feita, em um evento da Ordem de Molay, que é uma instituição para jovens patrocinada pela maçonaria, me fizeram a seguinte pergunta, se você não fosse o Wesley Carneiro, professor de matemática do Estado, não fosse de Molay, não fosse maçom, você não fosse essa pessoa, quem você queria ser? E ele não estava presente, ele não sabe disso. Eu não pensei muito para dizer, eu gostaria de ser nosso irmão Ezequiel. E me perguntaram por quê? Porque tudo que Ezequiel faz, ele faz bem feito. Ele é o melhor em tudo que ele faz. E eu queria ser igual a Ezequiel. Não sei se vocês já assistiram um show de Ezequiel, mas um dos melhores shows de forró que eu já assisti na minha vida. Não sei se vocês conhecem mais prefeito do que eu, mas é o melhor prefeito que eu já conheci na minha vida. E, com certeza, como professor, posso dizer que é o melhor professor que eu já conheci na minha vida. Ezequiel, um abraço, parabéns pela comenda que recebe hoje, parabéns aos deputados que tiveram a ideia dessa homenagem. Muito e mais do que merecido ao nosso irmão Ezequiel. Um abraço a todos. Finalizada as falas e os testemunhos para com o nosso homenageado, eu convido o professor Ezequiel para o procedimento de entrega da comenda verde, ele vai entregar aqui na frente, bem como minha assessoria está presenteando, juntamente com a comenda, Ezequiel, estamos também laureando com a entrega de um livro, Laudato Si, é uma encíclica do Papa Francisco, na qual o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas, que vem muito a calhar com a temática que você defende, bem como cuidar da casa comum. É uma expressão que se refere ao cuidado com o planeta e com a natureza, um conceito central da encíclica Laudato Si, do nosso saudoso Papa Francisco. E agora, o ponto alto da nossa homenagem, da nossa sessão solene, é quando vamos ouvir as considerações do nosso homenageado, o professor Dr. Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias, para utilizar a tribuna e proferir o seu discurso.
Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Como diria o meu grande professor Daniel Duarte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar inicialmente a mesa desta Casa Legislativa, através do deputado e amigo Michel Henrique, do deputado e amigo Dr. Romualdo. De uma forma muito especial, essa mesa é composta por autoridades e por amigos. Eu fico muito feliz e satisfeito por isso. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Cada um tem um lugar especial na minha mente, na minha história e no meu coração. Aqueles que me conhecem desde muito tempo sabem que eu gosto de fazer uso da palavra, inclusive em momentos de improviso. Mas, para que eu não seja traído pela emoção, eu resolvi, nas madrugadas, não é, professor Zé Dantas, que são dedicadas aos nossos estudos, externar um pouco dos sentimentos mais sinceros que fazem parte neste momento. O recebimento de uma honraria diz mais sobre o futuro do que sobre o passado, pois não será algo que somente repousará na lembrança, mas sim uma marca repleta de responsabilidades que carregaremos conosco daqui para frente. Baseado no conhecimento antigo dos povos originários das Américas, afirmo que ame o teu próximo como a ti mesmo, mas ame também a natureza, porque aquele que degrada o meio ambiente torna questionável o verdadeiro amor por si próprio e pelos seus semelhantes. Por falar em amor, quero direcionar toda a minha fala neste momento para expressar a minha gratidão, pois apesar do amor e da gratidão não serem sinônimos, mas eles estão profundamente interconectados. Quero inicialmente agradecer ao grande arquiteto do universo, Pai Celestial, pela dádiva da vida, pela força para a realização dos nossos sonhos e pela lucidez na lembrança dos feitos e dos benfeitores. Ao excelentíssimo deputado Michel Henrique, pela tão honrada propositura, como também aos seus pares aqui representados pelo deputado Romualdo, membros desta Casa Epitácio Pessoa, pela aprovação unânime de uma lei que hoje faz referência ao projeto de vida de um jovem camalauense e caririzeiro. Michel traz como herança a valorização e o reconhecimento que os seus pais sempre tiveram com o povo paraibano, em especial com os caririzeiros. Através desse honrado gesto de consideração, o nobre deputado, além de colaborador, ganha também um amigo. Quero ainda agradecer aos meus pais, João de Deus e Maria do Carmo, pelos valores, princípios e virtudes exemplares e basilares em minha vida, sendo as duas pessoas mais justas, honestas e corajosas que eu já conheci. Aos meus irmãos, Roberta Denise Bezerra Farias, João de Deus Farias Júnior, em memória, Débora Cristiane Bezerra Farias e Deise Raquel Bezerra Farias. Agradeço pela força e união que nos protege e estimula. E, em nome dos mesmos, eu quero estender os meus agradecimentos também aos meus cunhados e sobrinhos. A minha esposa, Roseane de Assis Farias, companheira dos meus sonhos e aventuras desde os meus 15 anos de idade, por dividir comigo as minhas angústias, subtrair as minhas dores, somar as nossas forças e multiplicar as nossas alegrias, fundamentais na difícil manutenção
de um lar e de uma família. Aos meus filhos, Caio Adam Bezerra Farias e Nicolas Cauã Bezerra Farias, por me abençoarem com as suas existências, ensinando, amando e alegrando. Caio, com o seu conhecimento, talento e disciplina. Cauã, com a sua sensibilidade, alegria e carinho. Acredito que durante as minhas 4 décadas de existência terrestre, talvez o maior patrimônio que eu venho deixando para vocês como herança seja a nossa história de lutas, conquistas, erros e recomeços. As instituições de ensino superior, sendo elas Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e Universidade Federal da Paraíba, pelos diversos recursos humanos e financeiros, estrutura física e patrimônio intelectual disponibilizados durante todo o processo de desenvolvimento humano. Aos mestres da educação, do ensino infantil, fundamental, médio e profissional e superior, do Brasil e do exterior, que estiveram presentes desde um princípio, durante a semeadura e a colheita deste meu projeto de vida, de Camalaú para o mundo. Quero aqui pedir licença para, em nome da minha primeira professora de alfabetização, Maria de Fátima, e dos meus amigos e parceiros de longas datas, Marden, meu irmão, Daniel Duarte e José Dantas, meus irmãos. Agradecer a cada um que esteve comigo durante os mais de 15 anos como estudante universitário, desde a minha primeira graduação. Agradecer aos estudantes que, com suas mãos, mentes e corações, me ajudaram a erguer colunas e templos de princípios e virtudes, fortalecendo o nosso maior recurso de emancipação, que é a nossa educação. Agradecer às inúmeras instituições, algumas delas hoje aqui representadas, como INSA, PEASA, MISA, Embrapa, o SEBRAE, as lojas maçônicas do Oriente de Camalaú, aos gestores e ex-gestores públicos de Camalaú, Caraúbas, Jataúba, Congo, Cabaceiras, São João do Cariri, Salgadinho, Sumé, Cochichola, Caldas Brandão, Prata, São João do Tigre e São Domingos do Cariri, que se tornaram grandes parceiros no pleito de tornar os nossos sonhos em projetos ambientais e culturais em âmbito local e regional. Agradecer aos meus irmãos e sobrinhos do Grande Oriente da Paraíba e da Ordem de Molay, as 2 maiores escolas de civismo, ética e moral que eu já tive em minha vida. Agradecer aos confrades, membros da Academia Maçônica de Ciências, Letra e Artes, da Confederação Maçônica do Brasil, na qual eu ocupo a cadeira de número 98. E ao meu padrinho, meu irmão Anildo. E aos membros do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri Paraibano, do qual também sou sócio honorário. Agradecer ao governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Educação e de Administração, a 5ª Gerência Regional de Ensino, meu grande amigo Ari, e a ECIT Pedro Bezerra Filho, aqui representada pela minha grande amiga Tamires, e aos nossos estudantes, que me proporcionaram, eu quero destacar essa afirmação, que me proporcionaram trabalhar me divertindo, sobreviver do que eu amo e descansar de um projeto iniciando outro, sendo participante e participativo da educação pública que tanto defendo e represento com orgulho. Agradecer, meu Pai, a Congregação Redentorista,
pelos investimentos em minha formação básica. Boa parte desses padres que se fizeram tão presentes na nossa educação já estão no Oriente Eterno. E a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, pelos financiamentos nos meus intercâmbios internacionais em Israel e na Espanha. Aos amigos comunicadores, que através de suas ferramentas de comunicação fizeram ecoar pelos 4 cantos a nossa voz e os nossos feitos, rompendo as barreiras do tempo e do espaço. Agradecer ao povo querido da minha terra amada Camalaú, que hoje, assim como anunciado em nosso hino, guiados por ideais de progresso e de glória, assistem a mais um feito imortal de um filho seu. Povo este que tanto amo e que hoje está aqui representado pelo nosso eterno vereador Netinho Matias, pelo nosso suplente de vereador e grande amigo Toca Vaqueiro. Aqui também estão tantos outros familiares, artistas, amigos, que em sinal de reconhecimento ao nosso trabalho se fazem presentes. A todos vocês, a minha eterna gratidão por essa conquista que também é nossa. Deputado Michel, deputado Romualdo, eu sou herdeiro de famílias constituídas por agricultores que tangiam um gado lendo livros, de estudantes que tomavam os caminhões de carvão como transporte universitário. Meu pai conhece essa história. De idosos que ainda cursam o ensino superior deitados em uma rede. De pessoas simples que se desfizeram do que tinham para formar os seus filhos. De professores que trabalharam tantos anos de graça. De professores que tornaram a sala das suas casas salas também de aula. De fundadores de escolas e universidades, de mulheres que se formaram depois dos 60, minha mãe conhece essa história. De estudantes universitários que tornavam o mesmo prato de comida sua alimentação do dia e da noite. Enfim, eu poderia ter chegado a outros lugares e de outras formas, mas os exemplos e referenciais em minha vida são muito fortes e presentes. Humildemente, deputado Michel, eu reconheço que sou mais consequência do que causa nessa história. Pois eu ensino o que eu aprendi. Inspiro através daqueles que me inspiravam e realizo os meus feitos com tantas mãos e mentes. Por isso, aqui, a minha eterna gratidão. Iniciei a minha vida como professor aos 15 anos de idade, fundando com recursos próprios. Parece que já é uma marca nossa, professor Marden. A primeira escola de música de Camalaú. Ali iniciava uma história de amor pela docência. Ao concluir o meu primeiro curso de graduação em Geografia na cidade de Campina Grande, muito embora de imediato houvessem aparecido tentadoras oportunidades de emprego, abandonei a minha vida na grande cidade para retornar a Camalaú e trabalhar como voluntário na Escola Pedro Bezerra Filho, através do projeto Amigos da Escola, quem não conhece. Mas foi quando, logo após me filiar, professor Zé Dantas, ao Greenpeace Internacional, assisti por diversas vezes aquele documentário Uma Verdade Inconveniente e percorrer por diversos pontos do Rio do Espinho e realizar o primeiro simpósio sobre o meio ambiente, que eu percebi que a sabedoria do universo havia colocado como missão em minha vida. Trabalhar com o ensino, a pesquisa e a extensão na área da educação ambiental nos velhos Cariris, onde, entre pedras e espinhos, fizemos nascer flores. Meu professor Luiz Antônio já escutou muito dessa frase. Eu estava predestinado a dedicar o meu tempo, a minha energia e os meus recursos a fazer algo inédito, para muitos até intrigante. Dedicar toda a nossa produção literária e acadêmica ao espaço geográfico de Camalaú. Alguns números podem representar um pouco desse amor, desse sonho e dessa atitude. Pois sobre os mais diversos aspectos envolvendo Camalaú, publicamos 2 artigos científicos em revista internacional, 4 em revista nacional, 5 capítulos de livro, 3 resumos em anais de Congresso Nacional,
3 projetos de intercâmbio internacional, 2 monografias, um TCC, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Repito, tudo isso sobre Camalaú. Não tenho vaidade sobre os números, mas tenho muitas lembranças, principalmente das vivências e experiências que cada trabalho me proporcionou, como também compreendo a possibilidade de, através dos meus escritos, continuar permanentemente interagindo com as futuras gerações, mesmo quando eu não estiver mais aqui fisicamente. Como pesquisador, eu anseio validar cientificamente a riqueza do conhecimento do nosso povo caririzeiro, deputado Romualdo. Como professor, eu tenho como objetivo popularizar cada vez mais o conhecimento científico. Como ambientalista, me coloco ao lado daqueles que negativamente sentem primeiro e mais intensamente os impactos sociais, ambientais e econômicos. Como estudante, tenho em nossos agricultores, experimentadores, os grandes doutores do semiárido brasileiro, e como caririzeiro, muito embora entenda que o nosso solo tenha sido regado com o sangue de inocentes e o suor de escravizados, reconheço no sol e nos ventos grandes fontes de energia. Nos umbuzeiros, a nossa inspiração. Na asa branca, cantada por Luiz Gonzaga, os nossos retiros, mas também os nossos retornos. No camaleão, a capacidade de adaptação. Nas cactáceas, a necessidade de nos despirmos do que nos ameaça em momentos de crise, perdendo as nossas folhas, mas nunca perdendo as nossas raízes. Pois é, meus amigos, enquanto muitos leitores colocavam as melhores peças de suas roupas para visitarem as bibliotecas, justificando de que lá teriam os grandes encontros com as maiores mulheres e homens do mundo, muitos se esquecem que das florestas surgiram os primeiros laboratórios, as primeiras salas de aula, que ensinaram os seres humanos a observar, a experimentar, a analisar e produzir conhecimento. Encerro a minha reflexão apelando para que nós, residentes de um lar em transformação e de recursos finitos, não deixemos para os nossos sucessores no tempo, como herança, apenas os relatos, os retratos, os aromas e os sabores artificiais do que hoje, por enquanto, ainda permanece vivo. Que possamos refletir sobre a afirmação com convicção de um legítimo representante de Francisco de Assis, principalmente nas causas sociais e ambientais, quando ele disse: das mãos de Deus recebemos um jardim, aos nossos filhos não podemos deixar um deserto. Essas foram algumas das tantas palavras que me inspiram do nosso eterno Papa, jesuíta e latino-americano, Papa Francisco. Por ora eu me dou por satisfeito nas palavras, mas os melhores sentimentos ainda continuarão despertando todas as vezes que eu lembrar de tudo que vivemos no dia de hoje. Por isso que é tão bom as lives, porque ficam salvas e a gente fica assistindo durante dias. Reitero que esta Comenda Verde, mais do que uma celebração do passado, representa um compromisso inegociável com o futuro. Não a recebo, nobres deputados, como um ponto final, mas como um ponto de partida para um novo ciclo de trabalho e dedicação pela sustentabilidade das nossas ações através da mente, das mãos de um caririzeiro que é do tamanho dos seus sonhos. E através de um grande amigo que está aqui presente, eu quero simbolizar duas palavras que são muito fortes, principalmente na minha mente e no meu coração.
meu amigo Silvano Dudu, que tem o coração maior do que ele. É impossível lembrar de todos vocês de Caraúbas e do Cariri, sem lembrar de duas palavras que eu aprendi a colocar em prática com os meus pais. Uma chama-se gratidão e outra chama-se consideração. Deputado Michel Henrique pode ter certeza que eu costumo exercitar essas duas palavras. E eu encerro com um viva ao Cariri, à Paraíba e ao semiárido. Paz, luz, atitude e esperança a todos. Satisfeito. Parabéns mais uma vez, Kiel, pelas palavras, por toda seu sacerdócio para com o nosso Cariri, para com o nosso semiárido e, acima de tudo, pelo magistério. Fazendo nossas considerações finais, agradeço mais uma vez a presença de todos e de todas. Agradecer também a assessoria do nosso gabinete, agradecer aos colaboradores da casa, ao cerimonial, à TV Assembleia, a todos que nos acompanham aí pela TV Assembleia, pelas redes sociais. E convidar, dar por encerrada a sessão e convidar para um coquetel que será servido aqui no Salão Nobre, para nos confraternizarmos e abraçarmos, tirarmos fotos para a posteridade com o nosso laureado do dia. E, sem mais delongas, dou por encerrada a sessão e vamos agora para o Salão Nobre. Vamos fazer um registro aqui na frente com todo mundo? Recording stopped.